Sejam bem-vindos à nova temporada do Ideia Positiva, o nosso podcast ligado ao portal Ideia Positiva, ao Instagram Ideia Positiva Online, esse projeto que fala sobre negócios, sobre empreendedorismo, com você, empresário, empreendedor, sempre para trocar ideias, trocar experiência. E a nova temporada, claro, começa de uma forma especial. Eu recebendo aqui o consultor de investimentos e especialista em investimentos para casais, o Arthur França, e o Felipe Vasconcelos, especialista em proteção financeira e gestão de risco. Eles que estão vindo de Natal, a gente está gravando em João Pessoa. Mas para vocês terem noção do que é a internet, né? A gente está falando com pessoas que vieram de Natal para gravar em João Pessoa e que tem clientes em todo o Brasil. Eu, inclusive, sou cliente deles. Vamos conversar sobre investimentos, que é a onda do momento, tem cada vez mais pessoas investindo. Daqui a pouco, depois da vinheta. É isso, nova temporada do Ideia Positiva, segunda temporada de casa nova. Vocês repararam aí, ó? A gente tá de casa nova, muito parecida, né? Inclusive com a outra, mas tem aí umas particularidades, né? Seja bem-vindo você que está acompanhando o nosso Ideia Positiva na nova temporada. O livro tá aqui, ó, o livro das ideias, o livro da vida. Daqui a pouco eu vou abrir e tirar temas aqui para os nossos entrevistados. Mas antes, vamos começar um pouquinho com o Arthur e com o Felipe para entender esse início de vocês, né? Vocês são sócios, têm inclusive parcerias, né? Trabalham juntos. Arthur, fala um pouquinho como surgiu essa história de investimentos na sua vida. Cara, que interessante falar sobre isso, Michele. Primeiramente, um prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela recepção. Prazer estar aqui com o Felipe também. E vamos falar um pouquinho de como começou isso na minha vida. Por incrível que pareça, eu tive o privilégio, que muitas pessoas não tiveram, de terem pais bem educados financeiramente. Privilégio mesmo. Os meus pais, cara, quando eu tinha, sei lá, eu lembro coisas de 6, 7 anos, meus pais já me colocaram num curso de finanças. Nossa! Por incrível que pareça, um curso de finanças, eu era da igreja, né? E lá na igreja tinha um curso de finanças e eles fizeram questão de que eu tivesse lá. Ou seja, a base das finanças e dos investimentos, ela já veio desde muito cedo. Então, graças a Deus, eu cresci com essa base bem estruturada para que hoje eu pudesse chegar onde eu estou e ajudar mais pessoas com isso. Não quer dizer que meus pais sempre foram 100%, né? Todo mundo tem alguma coisinha ali no decorrer da vida, mas eles colocaram essa base em mim muito cedo e hoje eu colho os frutos disso, com certeza. Muito bom. E Felipe, você trabalha com proteção financeira. As coisas estão interligadas, né? Você investe e também tem que ter a proteção do seu dinheiro, né? Exatamente. E aí, claro, lida com riscos, né? Você trabalha com a gestão de riscos. Felipe, fala pra gente então como é que você começou a trabalhar com isso. Exatamente. Na realidade, acaba tendo totalmente a ver, porque quando a gente trata de investimento, a gente tá tratando justamente de um pensamento futuro a longo prazo para você poder ter tranquilidade. E a proteção financeira, a gestão de risco, ela vem justamente para poder proteger esse valor, esse dinheiro que você está se organizando e investindo para o futuro. Então, ele vem como proteção. Eu faço parte de uma instituição, né? Eu sou um franqueado da Prudential, né, do Brasil. A Prudential é uma empresa americana, está em 57 países. É uma empresa de seguros. É uma empresa de seguros, é uma seguradora. E ela vem justamente com esse benefício, que ele tanto vai trazer uma proteção financeira, porque ele resguarda para várias situações, porque ela tem uma ampla variedade de proteções, de benefícios que vão dar tranquilidade justamente para essas situações, caso exista alguma intercorrência, algum imprevisto durante a vida. E acaba sendo uma gestão de risco também, porque é um seguro que ele é tido também em vida, para te proteger em vida. Pois é, esse bate-papo está só começando e você que é investidor, você com certeza vai se interessar pelo que a gente vai conversar aqui. E você que tem dúvidas sobre investir, por onde começar? A gente também vai falar sobre isso. Arthur, agora deixa eu abrir esse livro aqui. Cara, esse livro é legal, ele faz sucesso. Ideia Positiva, a gente fala sobre o livro de ideias e da vida, que é o livro de todo mundo. É o livro do empreendedor, o livro do empresário. Perfeito. Todo mundo. Ideias e vida. Tá aqui, ó. Vou abrir e a gente vai puxar temas para conversar sobre, né, vários assuntos. Vou começar com o Arthur. Puxa aí um desses temas e a gente vai conversando ao longo do bate-papo. Caramba!
Puxa aí qualquer tema. Como é que puxa? Aqui, ó, vou te ajudar. Esse, né? O livro é um mistério, né? Ninguém sabe o que vai vir, né? Eita, olha aqui o que a gente puxa. Para começar a temporada, felicidade. Caramba! E aí falar sobre felicidade, fala sobre investimento, né? Com toda certeza. Quando a gente tem um planejamento financeiro, a gente fica mais feliz, né? Com certeza. E aí? Cara, esse tema é muito interessante da gente pegar, porque eu sei que é complicado, gente, mas o dinheiro, ele mexe com o nosso emocional. Né? Então, a gente vê aí diversos casos de pessoas que, infelizmente, entram numa depressão, entram em uma situação ruim. Casamentos acabam principalmente por causa de dinheiro. Existem estudos que provam que casamentos acabam, a maior porcentagem dos divórcios são por causa de dinheiro. Né? Então, para mim, é claro que existe coisa que o dinheiro não compra. Né? Eu sou totalmente a favor disso. O dinheiro não compra tudo, mas ele é muito importante na nossa vida. É importante. Né? Então, para mim, a felicidade é o quê? É você ter a sua vida bem estabelecida em todas as áreas dela. É você ter um emocional bem estabelecido, é você ter uma vida espiritual bem estabelecida, é você ter uma família bem estabelecida. Inclusive, em breve eu vou postar no meu Instagram um vídeo que o Flávio Augusto ele fala. Ele fala assim, o cara ele pode ser o mais bem-sucedido do mundo. Se ele falhou na família dele, não serviu de nada. Né? Então, a felicidade é você ter uma família bem estruturada, é você ter ali os seus objetivos feitos e também ter dinheiro. Né? Então, eu acho que a felicidade ela vem do equilíbrio da sua vida, das áreas, vamos dizer assim, da sua vida. Agora, Arthur, você fala que é especialista. Você fala não, né? Você atua como especialista de investimentos para casais. Perfeito. E aí, o que é que eu imagino quando me vem casais procurando, né, o planejamento financeiro da vida? São duas cabeças diferentes. Então, Sim. às vezes tem um mais organizado, um menos organizado. Como é que funciona? Então, hoje, só para deixar bem claro até pro público também, tá? Eu não atuo apenas com casais, Sim. tá? Então, hoje, eu sou especialista em investimentos para casais, mas os solteiros não serão desamparados por mim. Mas quando chega um casal, para mim é muito interessante atender casais, porque eu consigo, muitas vezes, entender um pouquinho da cabeça dos dois e chegar no equilíbrio que a gente começou falando aqui. Né? Então, às vezes, a gente precisa entender qual que é a realidade desse casal. E, por exemplo, lá em casa, por incrível que pareça, tá? As pessoas chegam na minha esposa e falam assim pra ela, Mariana, como que é os investimentos aqui? Ela fala assim, gente, eu não sei de nada. Quem cuida é o Arthur. Tá? Porque a gente entendeu que, nesse sentido, seria melhor eu cuidar das finanças de casa. Então, eu cuido 100%. Ela brinca que o trabalho dela é só gastar. Então, depende da realidade de cada casal. Perfil. Eu atendo casal que, cara, a mulher que cuida, eu atendo casal que os dois cuidam, eu atendo casal que... Enfim, é muito de perfil para perfil. Vamos puxar um tema agora com o Felipe? Felipe, puxa Vamos aqui um lá. desses temas. Tema misterioso. Vamos ver o que é que lhe reserva aqui. Esse aqui, vamos lá. Esse aí. Deixa eu te ajudar. Vamos falar sobre os diferenciais do seu trabalho ou do trabalho de vocês, né? Já que são sócios. Quais diferenciais? O que é que vocês reservam, por exemplo, a quem procura o serviço de vocês? Sim. Você está com dúvidas sobre investimentos? Ou você investe, mas está insatisfeito, ou gostaria de investir mais? Tem alguma dúvida? Como é que vocês se vendem? Quais os diferenciais? Começa tendo um grande diferencial que a gente atua na realidade, né, nessa sociedade, justamente porque a gente acaba tendo um leque, né, de oportunidades para a pessoa. Qual o diferencial nosso? O Arthur ele atua justamente muito focado nessa parte do investimento, né? A compreensão justamente de você fazer um planejamento futuro de como investir, aonde investir. Então, ele tem essa especialidade que, em conjunto, é necessário ter uma proteção financeira também. Então, qual o diferencial nosso? Começa por essa questão de a pessoa ter essa oportunidade de trabalhar com a nossa empresa e ela ter, na realidade, um combo ali sobre essa questão de investimento, proteção, e ela poder entender e ser moldada, né, na cultura mesmo em si,
para poder ela ter saúde financeira. Quando a gente fala assim de pessoas que estão... E aí eu vou falar por mim também, porque eu sou cliente deles, né? Mas quando a gente fala de pessoas que se preocupam com o futuro financeiro, claro, e já começa de agora, Sim. A gente fala justamente de planejar, de investir, mas também fala como você está trazendo agora. Não adianta eu investir se eu não penso, por exemplo, e se eu tiver um imprevisto? Isso. Perfeito. Né? Se eu estou exposto a alguns riscos, né? A gente está com a vida, a gente está lidando com a vida. Aí é que você entra. Aí é que eu entro. Porque aí a gente... Você quer falar alguma coisa? Não, pode terminar, que daí eu completo. Fica tranquilo. Porque, por exemplo, o seguro da gente, ele tem um diferencial, inclusive, né? O seguro da Prudential, que ele aborda ali e traz para cada cliente de acordo com a necessidade dele. Então, cada necessidade de cada cliente a gente vai estar atendendo ali. Tem pessoas que é mais interessante uma questão de proteção em vida ali, porque às vezes a pessoa depende das mãos, né? Um médico, um cirurgião, um dentista, depende das mãos para trabalhar. Aí deixa eu fazer um complemento, rapidinho. Para complementar essa história dos diferenciais e tal, dos seguros, caso uma pessoa decidisse investir, se não tiver o seguro, o que é que ela deixa de ganhar? Assim, o que é que ela está... ela está se expondo aqui? É isso para as pessoas entenderem melhor. Ótimo, vamos lá. É melhor. Posso? Pode. O que acontece? Quando a pessoa... Cara, eu sou um especialista em investimento. Tá. Né? Então, eu mais do que ninguém quero que todos invistam. Só que qual que é o problema da pessoa investir sem antes ter uma segurança, que é o que o Felipe é especialista? Ela corre o risco da ruína. Vamos lá, vamos voltar até para o nosso tema, o diferencial. Um dos nossos diferenciais principal é a visão 360 graus. Então, nós vamos olhar para a vida do nosso cliente, não só para só investimentos, não só para só seguro, nós vamos olhar para a vida dele de forma 360 graus. Existe um método que a gente usa que se chama método WISE. Não sei se você já ouviu falar, provavelmente o público já deve ter ouvido falar. O método WISE é o quê? O W de WISE é o work. É você trabalhar, é aquilo que você já faz e isso aí eu não meto minha mão. Você faz muito bem, certo? Você já faz dinheiro, ok? Então esse é o W, né? De work. O I é o de insurance, que é o quê? A segurança que o Felipe traz. Porque do que adianta eu trabalhar e se acontecer alguma coisa eu não vou conseguir trabalhar novamente. Se acontecer alguma coisa eu vou sacar os meus investimentos. Entendeu? Eu vou vender patrimônio. Você então, retrocede, né? Você retrocede, porque a vida é uma crescente, né, de patrimônio. Então ou você para ou você retrocede. Então o I do WISE é insurance. O S é o saves, que são os investimentos, é o que vai te salvar lá no futuro, na sua aposentadoria. E o E é de enjoy, que é você curtir a sua vida. Então, por exemplo, você como nosso cliente, você tem acesso a passagens mais baratas dentro do nosso ecossistema. Eu gostei do enjoy. O enjoy que a galera gosta, né? Mas para chegar no enjoy a gente precisa ter uma base. Então, o método WISE é isso, a gente cuidar ali desde da segurança, dos investimentos, do enjoy, que passagem mais barata, hotel, a gente tem uma agência de viagens específica só para os clientes, com desconto. Né? Então, esse é o nosso principal diferencial, eu acho, né, Felipe? Isso. Essa visão 360 e algo que o Felipe falou que é bem legal também, é tudo muito personalizado para você. Eu vou te contar uma coisa, acabei de comprar uma passagem e não acionei. Olha isso. Olha isso. Daqui a pouco a gente conversa. Agora, olha só, deixa eu aproveitar aqui, eu acho que muita gente também tem essa dúvida, né? Porque algumas pessoas pensam em investir, mas continuam pensando na poupança primeiramente. Por que essa não é uma boa escolha? Um dos maiores erros que alguém pode cometer é deixar dinheiro guardado na poupança. Por quê? Por quê? E ó, eu não tô nem falando de questão de inflação, tá? Porque a poupança, primeiro, já começando aqui, a poupança ela perde da inflação. Já adiantando aqui para você. Mas explicar de maneira bem simples, existe uma taxa que se chama taxa Selic. É a taxa básica de juros do nosso país. Basicamente, essa taxa hoje ela tá 13,25 ao ano. Quando essa taxa está nesse patamar que ela está hoje, a poupança fica travada em 0,5 por mês. Isso dá a metade da taxa no ano. E existem investimentos que me pagam a taxa Selic completa. Ou seja, por que eu vou deixar meu dinheiro guardado na poupança rendendo 0,5 se eu posso deixar investimentos com até mais segurança do que a poupança rendendo o dobro disso? Rendendo 1% até mais. Né? Então, deixar dinheiro na poupança você vai perder para a inflação e a rentabilidade, você está perdendo dinheiro. Uma rentabilidade horrível. Vamos puxar mais um tema? Vamos começar agora com o Felipe? Aí depois a gente vai para fundo. Puxa lá. mais um tema aí, Felipe. Esse aqui, vamos lá. Vocês só estão no meio aqui, no centro, né? Vamos lá. Quais são as referências
de vocês ou a sua referência, né? O que é que você pode falar em relação ao seu trabalho? Referência em si, vamos lá. Referência eu vou trazer desde do pessoal do que me formou a referência do trabalho. Primeiro, que a maior referência que eu tenho é em Deus ali, né? O Criador. Então, é a questão, a gente já está falando de valores, né? Que eu creio muito em princípios, e isso acaba trazendo também para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional. Até porque eu não estaria trabalhando numa empresa se ela realmente não tivesse um posicionamento de referência e que fosse um diferencial realmente para as pessoas. Então, eu trago referência nesse sentido, trago referência como, por exemplo, referência pessoal, que é uma referência do meu pai, é um excelente gestor. Ele trabalha no serviço público já há um tempo, mas ele geriu sempre muito bem, né? Que ele teve em algumas ocupações que eram de gestão. Geriu tudo muito bem e sempre tudo com muito princípio e ética. Vocês deram sorte, então, né? Com os pais aí, um no lado financeiro, outro lado da gestão, privilegiados. Exatamente. Então, acabou que isso me trouxe, na realidade, um bom alicerce, um bom embasamento para eu dar continuidade e realmente eu angariar e procurar o que fosse de melhor. Falando sobre isso, teve alguma história que lhe comoveu aí nesse tempo de... Porque assim, a gente está falando sobre vidas, né? Perfeito. Pessoas que procuram, né, vocês para organizar melhor a vida, pensar no futuro, pensar numa aposentadoria, né, se organizar, né, melhor. Alguma história comoveu? Tem história, né? Principalmente no meio que eu estou hoje atuando justamente com esse tipo de proteção, né, com os seguros. Existem dois viés. Tem histórias de pessoas que, por exemplo, não contrataram. Eu cheguei a visitar, mas não contrataram. E acabou tendo uma intercorrência. Eu tenho uma situação simples, por exemplo, que é como de uma pessoa chegar, eu apresentar e eu falar: cara, você não sabe o dia de amanhã. Eles... Não faço não. Aí, como diz no interior aqui do Nordeste, né? Ou tá me agorando, Mas não é essa a questão. É porque realmente a gente, eu creio que a gente é poeira e pó aqui, a gente está suscetível a acontecer qualquer tipo de imprevisto. E essa pessoa disse, não, mais para frente eu vou fazer. Então, acaba não vendo isso como prioridade. Aí, o que aconteceu? Jogando bola lá, caiu, quebrou 2 dedos. Eita. A gente tem proteção também para quebra de ossos. E essa proteção, ela vem justamente para trazer para esse tipo de situação. Ele é autônomo, ele precisava das mãos para trabalhar. Nossa. Não tinha feito. Isso aconteceu na semana seguinte que eu atendi ele. E ele tinha falado a mim, daqui a uns 2 meses eu vejo. Ele deixou de ganhar quanto, mais ou menos, Felipe? Média de R$32 mil. Isso porque o seguro ia liberar... Ia liberar justamente pela quebra de ossos, né? Cada osso tem um percentual do valor que você tem ali do capital segurado. E também teria a questão da cirurgia, porque a Prudente também paga a cirurgia. Então, tem isso de interessante também. Da mesma forma, teve uma pessoa que eu atendi no início do ano passado que não teve interesse, acabou enxergando aquilo como despesa. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem enxergar aquilo como uma prioridade, que aquilo ali está resguardando a vida dela, tanto para a situação de quem tem investimento e, muitas vezes, mais ainda para quem não tem investimento. Porque aí é que você vai realmente se enrolar. E se tem patrimônio, começa a lapidar patrimônio. E como o Arthur falou, né? A gente está falando ali da ruína realmente da vida da pessoa, da organização financeira da pessoa. Então, uma situação que aconteceu foi de a pessoa não ver isso dessa forma, como prioridade, acabou vendo como uma despesa. E quando foi 4 meses depois, teve um nódulo, um câncer de tireoide. Um câncer de tireoide, a pessoa teve pequeno ali, de 1,2 cm, mas ela já receberia um bom valor ali, né? Tanto para dar tranquilidade, porque é justamente isso. O que a gente traz é tranquilidade financeira.
Infelizmente tem as pessoas aí que veem como despesa, Isso. né? E aí a gente nunca sabe o que, é que pode acontecer no dia seguinte ou alguns dias depois. E, Richelle, só um adendo. E tiveram situações também, mas só um em si, de pessoas que contrataram, Sim. tá? E no outro dia utilizou. No dia seguinte já? No dia seguinte. Nossa. No dia seguinte. A gente tem uma situação de um barbeiro, né, profissional autônomo, presa das mãos, caiu, quebrou o punho e o tornozelo, mas recebeu um valor ali que, pelo valor que ele recebeu, pelo menos 4 meses ali, ele ia ter tranquilidade, dinheiro para reabilitação. Então, a gente tem nos dois sentidos, os dois viés. Bom. É bom que eu estou também aproveitando aqui para tirar minhas dúvidas, viu, como cliente? Vamos puxar mais um tema aqui, Arthur? Vamos lá. Esse aqui, como que é? Aqui, né? Aqui é? Esse. Aqui, ó. Show. Vamos falar agora sobre erros iniciais. O que é que vocês já fizeram no início da carreira? Até para compartilhar com outras pessoas também, porque muitos empresários, empreendedores acompanham, assistem, compartilham, né, esse bate-papo. E aí, erros iniciais? O que é que você não faria mais? Ou o que é que você lembra que já fez que, nossa, eu faria diferente? Cara, um erro que eu fiz no início e que muitas pessoas fazem, tá? O maior erro que você pode cometer: não se pagar primeiro. Dinheiro que não tem um destino, ele acha um destino por si só. Boa. Ou seja, você precisa destinar o seu dinheiro a algum lugar. Então, se você não se paga primeiro, o banco fica com uma parte do seu dinheiro, o supermercado fica com uma parte do seu dinheiro, a escola dos filhos, a academia, todo mundo fica com uma parte do seu dinheiro, menos você. Então, a ideia é que você guarde e se pague primeiro para que no futuro você diga assim: não, esse dinheiro aqui, ó, é do Felipe do futuro. Esse dinheiro é do Richelle do futuro. É do Arthur do futuro. Planejamento. Então, né? as pessoas não têm esse planejamento e, no fim, acabam trabalhando o mês inteiro e não fica com nada. O dinheiro vai embora da mesma forma que chegou. Então, foi um erro que eu cometi bastante lá atrás, no começo, que eu sempre passo isso para as pessoas. Pague-se primeiro. Por falar em início, a pessoa que está assistindo quer começar. Qual o conselho inicial que você dá? Por onde começar? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer para começar a investir é entender o seu perfil de investidor. Isso vai te livrar de muita cilada. O que é o perfil de investidor? Nós precisamos entender se você é uma pessoa conservadora, que é o quê? É aquela pessoa que não consegue ver os investimentos oscilarem, não consegue ter aquela variação, né? Então é mais conservador. Se você é moderado, que é o equilíbrio entre segurança e risco ali, ou se você é arrojado. O arrojado é aquela pessoa que vai investir lá em renda variável, criptomoeda, que consegue ver ele colocar 1 milhão hoje, amanhã esse 1 milhão vira 200 mil, mas daqui 3 anos pode virar 3 milhões, então essa pessoa é o arrojado. Já o conservador é aquele que não consegue ver o dinheiro variar nem um pouco. Sim. Então acho que o primeiro passo é você entender o teu perfil, porque a partir daí você vai entender as classes de investimento que você pode investir. Então se você é conservador, você não pode colocar teu dinheiro numa criptomoeda, em ações até, né? Se você é conservador, é melhor que você vá numa renda fixa, que é aquela classe de investimento que já está pré-definido, que você já sabe quanto que você vai ganhar e assim por diante. Então, primeiro passo para começar a investir, defina o seu perfil de investidor. Tem que ter um profissional para isso, né? É isso que quer dizer. Na dúvida tem que ter um profissional para auxiliar. Puxa mais um tema aqui, Felipe. Agora eu vou aqui para lateral. Vamos Pronto, essa aqui. Qual? Esse aqui. Esse aqui, vamos lá. Esse aqui, deixa eu ajudar aqui. Vamos falar sobre sonhos não realizados. Sonhos não realizados. Quer que você projeta, né? Aí jogou alto, hein? Jogou alto. Sonhos não realizados, mas que ainda vão se realizar. Sim. Tá trabalhando para isso? Trabalhando para isso, a gente está correndo para isso. Principal, né, o que eu mais penso é a questão de trazer uma qualidade de vida para minha família. Eu já comecei a fazer isso, mas obviamente que isso para mim é algo que realmente é atemporal, né? E quanto mais melhor, constante, exatamente. Para isso, na realidade, uma coisa que eu almejo é justamente uma crescente cada vez mais dentro da empresa que eu trabalho, que é algo que eu pretendo ficar, até porque eu tenho um propósito maior, não é apenas um emprego, não é apenas
para ganhar dinheiro, mas é porque tem um propósito fim que é muito maior, né? Que aí já está ligado aos valores, né? Tanto os meus valores como os valores da própria empresa. Então, esse trabalho duro, eu alçar voos mais altos, vai fazer com que eu tenha também mais qualidade de vida com a minha família, que é justamente que se a gente for pegar aí de forma material, a gente está falando de poder estar em um lugar melhor, né? Ter um veículo melhor, e aí a gente vai dando continuidade Cada a passo isso. um passo, Cada né? passo um passo. É isso. Vamos puxar mais um tema aqui, Arthur. É sua vez agora, né? Vamos puxar mais um tema. Agora, antes, eu fiquei com uma dúvida aqui, Felipe. Sobre a questão de patrimônio. Falamos sobre seguros, né? Sim. Por exemplo, a gente fala sobre seguro de vida. No caso de uma pessoa falecer, como é que a família tem acesso a isso? Isso é muito bom. Isso é interessantíssimo. Vamos lá. A gente está falando sobre sucessão patrimonial, né? Sucessão patrimonial é algo que, infelizmente, muitas pessoas não têm realmente noção, não têm conhecimento. Não existe essa cultura aqui no Brasil. Né? Lá fora, eu morei um tempo nos Estados Unidos, de lá eu vi de perto, né, como funciona e que lá as pessoas já estão acostumadas com esses impostos e é tanto que elas se precavem com a cultura financeira que eles já têm, a educação financeira, eles estão desde o início fazendo seguros ali e fazendo complementos de seguro com o passar do tempo ali da vida, porque a vida também vai mudando de rota. E a gente não tem esse costume aqui, infelizmente. Então, o que acontece? Muitas pessoas não sabem, mas quando, por exemplo, um pai, um avô vem a falecer, para aquele patrimônio, para aqueles bens passarem para a pessoa, né, aquele seu descendente, ali a pessoa que tem direito por herança, é preciso pagar alguns impostos. Né? O ITCMD, né? Para isso tem mais alguns custos que é advogado, a gente tem cartório, né? Algumas situações perito. Então, é um valor alto. Aí depende de cada estado. Cada estado tem seu ITCMD. Inclusive, com a reforma tributária, recentemente, eles estavam até querendo aumentar para 40%. Nossa. Né? E a gente está tratando o quê? Paraíba é 4%, Pernambuco 8%, e assim varia de cada estado. Então, quando você junta esses valores de impostos que são pagos, com advogado, com esses custos extras, o valor vai chegar ali no mínimo 10%, 11%, 12%, no mínimo. E é um valor bem alto, a depender do patrimônio, e a pessoa tem que ter ali o valor para poder estar podendo usufruir e passar aquilo para o nome de quem é por direito. E o pior é que tem que ter o valor líquido, né? Tem que ter o valor ali. Tem que ter o valor exato, tem que ter o valor ali integral para poder pagar e poder passar para o seu nome esses bens. Então, isso acaba sendo algo bem complicado, porque se passa 5 anos aí e você não toma essa providência, a União acaba tendo direito a isso. Então, a pessoa que está com seguro, por exemplo, no caso, eu sou segurado, eu já deixo alguém da minha família lá no seguro, quem é que vai receber e tal, para facilitar tudo isso. Exatamente, deixa como beneficiário ali. Beneficiário. Né? Isso, às vezes, é complicado também porque, por exemplo, o patrimonial ele acaba sendo algo que tem a ver com o quê? A sucessão empresarial. Por quê? Porque, às vezes, uma empresa tem ali pelo menos 2, 3 sócios, e aquilo ali, cada um tem um percentual. Então, por exemplo, numa sucessão empresarial, como é que funciona? Além de ter o valor do patrimônio em si, né, da empresa em si, indústria, independente do que seja, tem a questão também que se, por exemplo, se um sócio vem a falecer, como é que vai ficar essa questão em relação ao sócio? Ele tem direito a alguma coisa, ou seja, se não estiver em contrato ali, né, isso muito bem resguardado, tá, de forma criteriosa, e que a maioria não faz isso, a partir do momento que aquela pessoa vem a falecer, a pessoa que tem direito por herança, seja esposa, seja filho, ela vai ter direito também àquela parte da empresa. E ela pode influenciar positivamente ou negativamente para a empresa. Às vezes, aqueles sócios não... veem que ela não tem uma capacidade técnica para aquele determinado negócio. Então, como isso vem complicar? Né? E daqui a pouco, vamos supor, aquela esposa casa com a outra pessoa que vai querer influenciar na empresa também. Com certeza. Então, o seguro ele também traz esse resguardo. Por quê? Porque se acontecer, todos os sócios têm um seguro ali que a empresa é que vai resguardar. Ou seja, se acontece o falecimento de algum deles, né,
aquele valor já vai estar destinado para poder pagar a diferença. Muito bom. Arthur, eu ia puxar mais um tema, mas eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para o nosso público, quem está acompanhando ou quem vai compartilhar também esse bate-papo. O que é que você gostaria de deixar como lição, como mensagem desse nosso podcast, quando fala em investimentos, quando fala na consultoria financeira, o que é que você gostaria de deixar como mensagem? Eu acho que a principal mensagem que eu gostaria de deixar para o público é: cuide da sua saúde financeira. O que é saúde financeira? É você ter um planejamento bem estabelecido. Desde a parte de orçamento, você ter um orçamento bem feito, desde a parte de ter uma segurança, desde a parte de você ter um bom investimento e você também curtir a vida, que é o enjoy, né? Que você falou que você gostou do enjoy. Exatamente. Enjoy é comigo mesmo. Realmente é muito bom. E eu falo que, Richelle, eu comento que eu sou consultor financeiro vida real. Isso. Eu não sou aquele cara que vai chegar para você e falar assim: economiza no teu cafezinho lá. Não. Eu sou a favor de você também curtir a vida. Equilíbrio. Equilíbrio e tudo. É o que a gente falou no começo. Então, eu acho que seria uma mensagem bem interessante assim pra gente colocar aí, que é sobre você cuidar da sua saúde financeira. Vai trazer qualidade de vida. Exato. Pessoal, muito obrigado, então, pela presença de vocês. Vocês que estiveram aqui nesse podcast, né, em João Pessoa, São de Natal. Vamos terminar essa gravação aqui, vamos voltar para Natal. A gente participa também de um grupo, né, que é o Clube de Permuta. Viemos para o almoço, estivemos nesse almoço hoje também. Agradeço muito a participação de vocês e deixo o contato, né, para quem quiser mais informações sobre investimento, sobre consultoria financeira, sobre seguros, como é que faz para chegar até vocês? Passa aí teu Instagram, pode passar. Você pode me seguir lá no Instagram, pelo @Felipe, eu vou soletrar porque é um Felipe diferente, FILIPPI, Felipe Vasconcelos. Tudo junto. Não tem ponto, tudo junto. Felipe Vasconcelos. E Arthur? Arthur França no Instagram, com TH, Franca, né? Arthur Sim. Franca, @Arthur França. Muito bom. Gente, muito obrigado. Prazerzaço. Foi uma ótima Muito ideia bom. positiva para começar a temporada, essa segunda temporada do Ideia Positiva. Gente, muito obrigado. E tem mais conversa, tem mais bate-papo aqui no nosso canal, tem um portal também, Ideia Positiva, tá? É só chegar e curtir aí os outros episódios do Ideia Positiva. E até o próximo episódio, hein? Até lá.